de forma contrária àquilo que ordena a nossa legislação, a nossa Constituição Federal, a nossa lei maior no seu artigo 5º. De forma contrária àquilo que ordena a nossa legislação, a nossa Constituição Federal, a nossa lei maior no seu artigo 5º. Então eu gostaria de pedir aos vereadores que me ajudassem a aprovar essa moção de apoio a esse projeto de decreto legislativo número 3/2025 da deputada Cris, deputada federal, que suprime os efeitos dessa resolução. E de uma vez por todas, nós ajudamos a que centenas e milhares de crianças tenham as suas vidas ceifadas. É isso que eu peço a todos os pares, que nos ajude a aprovar essa moção. Essa moção vai ser apresentada, encaminhada às duas casas legislativas, ao Senado e ao presidente da Câmara Federal. E assim eu apresento aqui. Eu queria que a Câmara focasse. Os vereadores assinaram junto comigo essa moção e eu gostaria de agradecer aos vereadores que junto comigo são defensores da vida, do direito de nascer, de viver, do direito do nascituro a vir a ter a sua vida preservada. Disponha, vereador. Parabéns pela iniciativa, tá? Muito relevante. Disponha, vereador. Parabéns pela iniciativa, tá? Muito relevante. Eu acho que nesse caso é a hora de, sinceramente falando, né, sem nenhuma provocação, mas é uma realidade, do presidente Lula, então, provar que ele realmente é contra o aborto, porque é a hora do esforço concentrado dos ministérios para aprovar, por exemplo, o projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da resolução do Conanda, já que o governo foi contrário. Então é hora de provar, né, os frutos, se ele realmente é contrário a esta pauta. Porque eu entendo o seguinte, se a gente simplesmente aceita, ainda que tacitamente, que mães matem seus filhos no ventre, o que mais que a gente vai ver? A gente está abrindo a porta para a barbárie, né? E esse é um problema civilizacional. Então a gente está matando, inclusive, o futuro, impedindo o futuro do nosso país, que são os futuros filhos dessa terra de Santa Cruz, que é o Brasil. Então, nesse sentido, senhor ministro, eu já encerro aqui, agradecendo mais uma vez a Vossa Excelência. Primeiro, a senhora falou uma coisa fala de todo mundo, mas eu quero dizer uma coisa. Na minha opinião, o presidente Lula não precisa provar mais nada da sua postura contra o aborto. O presidente Lula foi deputado constituinte, junto com a deputada Benedita. Eu quero que alguém me mostre o presidente Lula como deputado constituinte, qualquer ação dele para liberar o aborto no país. O presidente Lula está no 3º mandato. É o único que está 3 mandatos. Eleito, reeleito e eleito mais uma vez para o 3º mandato. Quero ver uma atitude do presidente Lula para mudar a lei do aborto. Aquilo que a Constituição constituiu, que depois a lei constituiu. Então, respeito a fala da senhora, mas, na minha opinião, o presidente Lula não precisa aprovar mais nada. Como também falavam que o presidente ia fechar a igreja. Né? O presidente Lula teve que vir para um 3º mandato, não fechar nenhuma igreja, para as pessoas talvez começarem a acreditar que ele não vai fechar nenhuma igreja. Aliás, foi o presidente que sancionou os atos regulatórios que deu dignidade e segurança jurídica para as igrejas funcionarem no nosso país. Seja no 1º, no 2º mandato e agora no 3º mandato. Então, o presidente Lula não precisa provar nada sobre a postura dele contra o aborto. Aliás, eu acho que ninguém é a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto. Nenhuma mulher que se submete a um aborto e se submete pelas situações que a lei permite, não acho que ela faz isso porque ela quer fazer. Né? Então, esse ministério e o presidente Lula não vai fazer nenhuma mudança na lei do aborto que existe, nas leis de interrupção do aborto, porque também nós não somos favoráveis à postura que alguns têm de querer obrigar uma mulher que foi estuprada até aquela criança. Tanto o impacto que isso tem para as mulheres quanto para as crianças. Então, eu não vou fazer nenhum movimento para mexer na lei do aborto daquilo que está lá. E acho que as pessoas também não deveriam fazer qualquer outro movimento para mexer na lei. Né? Então não temos nenhuma... A outra coisa... E tem que garantir o cumprimento da lei. Então o Ministério da Saúde vai sempre ter uma postura de buscar cumprir a lei. Aquilo que o Congresso Nacional aprovou, a legislação que os legisladores fizeram, e não fizemos nenhum movimento para mudar o que está na lei do aborto. A outra coisa... também com todo o respeito, o índice de natalidade no Brasil está reduzindo, tá certo? Nasce menos.
Mas isso não significa, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, por ser sua colega, isso não significa que as pessoas estão matando criança, certo? Eu tenho uma filha, eu e minha companheira temos uma filha. O meu pai tem mais irmãos do que eu. A minha avó, então, tem mais irmãos, tem 10, 15. Certamente, a senhora, eu acho que tem uma filha, não é isso? Duas. Na época que a gente era colega parlamentar, eu lembro do seu primeiro, já está no segundo. Já está no segundo. Provavelmente a sua avó, o seu avô, teve mais filhos. Então, 18. A senhora está matando criança? Não está. Então, nem ninguém que tem um filho hoje significa que tem um filho só porque matou criança. Não é porque a sua avó e o seu avô tiveram 18 filhos que a senhora, por ter 2 filhos, está matando criança. Então, o índice de natalidade está reduzindo no Brasil por vários motivos. Pela cultura, pela inserção das mulheres no mercado de trabalho, pela postura das mulheres, por a medicina ter descoberto questões importantes como métodos anticoncepcionais, que as pessoas concordam ou não, mas é por isso que está reduzindo o índice de natalidade. Provavelmente em vários países vai cair mais no sentido que as pessoas estão matando criança. Eu discordo. Ministro, nós temos aí vários...